Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à tela do Reflexão de Senso Comum. Eu sou Renato, aluno do 7º semestre do curso de Licenciatura em Filosofia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Este vídeo é parte de uma atividade acadêmica para obtenção de créditos no componente curricular Estágio Supervisionado 2, sob a orientação do professor Dr. Paulo Vasconcelos, docente da UNEB. E, enfim, no vídeo passado, nós começamos a tratar, da obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Na oportunidade, nós falamos do capítulo 1. Para quem esqueceu, o capítulo 1 ele versou acerca de quantos são os gêneros de principados e de que modos são conquistados. Lembra que nós lemos juntos aqui? Pois bem, na ocasião, Maquiavel inicia falando que todos os estados, todos os domínios, que tiveram e têm império sobre os homens são ou repúblicas ou principados. E aí nós chamamos a atenção para a questão da palavra império, que está empregada no sentido de comando. Depois ele foi discernindo as diferenças entre os principados hereditários e os novos. Ele foi falando e chegamos na questão da fortuna e da virtude. Vocês lembram o que é fortuna, o que é virtude? Na ocasião, nós dissemos que a fortuna está empregada no sentido de sorte, enquanto que a virtude são as qualidades para poder aproveitar ou se livrar dessa sorte, sendo ela boa ou má. Bem, superado o capítulo 1, nós vamos enfrentar juntos o capítulo 2. E aí o leitor atento, ele vai notar que enquanto o capítulo 1 ele discorre sobre os gêneros, os tipos de estados, e ele falou repúblicas ou principados, aqui ele já entra nos principados, especificamente no hereditário. Ele vai tratar do principado hereditário. Então, já abriu o seu livro aí? Podemos começar? Vamos nós. Dos principados hereditários. Não tratarei aqui das repúblicas, porque em outro momento discorri longamente sobre o assunto. Bem, aqui cabe um parêntese, porque alguns estudiosos, eles dizem que Maquiavel ele discorreu longamente sobre as repúblicas na obra Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. É uma outra obra de Maquiavel. Mas continuemos. Ocupar-me-ei somente dos principados e, tecendo os fios da urdidura antes indicada, discutirei de que forma podem ser governados e mantidos. Digo, pois, que nos estados hereditários e acostumados à linhagem de seus príncipes, há bem menos dificuldades para mantê-los do que os novos. Pois basta não preterir as ordenações de seus antepassados e depois saber contemporizar segundo os acontecimentos. De modo que, se um príncipe é de capacidade ordinária, ele sempre se manterá em seu estado,
desde que dele não seja privado por uma força excessiva e extraordinária. E se seja privado por uma força excessiva e extraordinária, e se for, ele o reconquistará a qualquer revés do ocupante. Bem, Maquiavel está dizendo o seguinte: o principado hereditário ele é mais fácil para se manter, né, porque ele é antigo no local. E em sendo antigo, quando ele é passado de pai para filho, basta que este príncipe que herdou do pai mantenha, né, tudo o que o seu antepassado já vinha fazendo. E é isso que ele chama de capacidade ordinária. Capacidade de temperança, discernimento, para manter uma média, né? Ordinária aqui, uma capacidade média. E ele dificilmente será usurpado do poder, será tomado. E caso alguém tome o poder, ele conseguirá reconquistar, né, no primeiro revés do conquistador. Continuemos. Temos na Itália, por exemplo, o Duque de Ferrara, que só resistiu aos ataques dos venezianos em 1484 e aos do Papa Júlio em 1510, por ser antigo naquele domínio. Pois o príncipe natural tem menos razões e menos necessidade de ofender. Sendo assim, convém que seja mais amado. Vamos parar aqui e retornar em príncipe natural. Gente, ele está se referindo a príncipe natural, primeiro, por ser um principado hereditário, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto, para expressar a ideia, o termo, é que o povo está acostumado a ser governado por uma família. E isso acaba se tornando tão comum que beira a natureza, beira o natural. E a questão tem menos razões e menos necessidade de ofender. Ofender aqui, ele não está empregado no sentido que nós costumamos empregar, entender. Ofender nos dias de hoje, né, está muito para aquela questão do insultar, do injuriar. Aqui, o ir de encontro, né, ir de encontro já é ofender. Então, é basicamente esse sentido que está aqui, o de ir em encontro. E não apenas insultar, ofender. Sendo assim, convém que seja mais amado. Mais amado. E se vícios extraordinários não o tornarem odioso, é razoável que seja naturalmente benquisto pelos seus. Ou seja, se ele herdou um principado, né, do seu pai, do seu antepassado, e ele não tem vícios, e ele consegue manter o legado que foi deixado pelo seu antepassado, a tendência é que ele seja benquisto, amado. É razoável que seja naturalmente benquisto pelos seus. Na antiguidade e na continuidade do domínio apagam-se as memórias e as razões das inovações, pois uma mudança sempre deixa preparadas as fundações para a edificação da outra. Gente, memórias aqui, mais uma vez, ele está se referindo a um subcapítulo da obra Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. E nós tentaremos discorrer um pouco sobre isso em vídeo futuro. Ok? E vocês, gostaram? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.